Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a economia mundial e brasileira, porque as coisas na economia mundial tendem a piorar antes de voltar a melhorar lá para frente. E no Brasil, como estão os indicadores econômicos e o que podemos esperar? PIB, inflação, taxa de juros. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no canal, ative o famoso sino da notificação e diariamente receba o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Eu não sei se você já ouviu aquela história do gato que subiu no telhado. Aquela pessoa que tem que dar uma notícia para alguém, e geralmente uma notícia ruim, e fica rodeando. Sabe o seu gato? Aquele que você gosta muito? Pois é, ele foi subindo, subiu no telhado e chegou a hora do Fed dar a notícia ruim. Só que o próprio Fed está enrolando, e quanto mais enrolar, pior para a economia. Então vamos começar falando no vídeo de hoje sobre então o cenário político econômico internacional. O que nós aqui estamos de olho para trazer para você sempre com atualizações. Primeiro, do ponto de vista político, não perca o foco aqui sobre esses principais itens. Primeiro deles, um possível ou potencial conflito militar que você já deve estar vendo aí pelas notícias entre Rússia e Ucrânia. Se isso parece distante para você, qualquer conflito militar dessa magnitude envolveria outros países e isso mexeria automaticamente com a economia mundial e com todo o cenário que nós já estamos verificando aqui economicamente falando. Além disso, você precisa saber que a Rússia é fornecedora de gás para a Europa praticamente toda. E agora nós temos numa época de frio na Europa e que sem esse fornecimento de gás, muitos problemas seriam acarretados na Europa. Então veja como que uma questão está diretamente relacionada à outra. Não é simplesmente uma questão política, mas é política e econômica. E advindo a isso, você deve estar acompanhando a expressiva queda de popularidade do presidente americano. Como essas questões vão se conectar ao longo do ano, é o que nós vamos verificando e trazendo aqui para você. Porque você sabe, uma grave crise mundial foi gerada e precisa agora de um estopim, ou seja, uma justificativa final, principalmente para que os mercados possam realmente corrigir os mercados de renda variável que mesmo com essa pequena queda ainda estão esticados. Quando nós estamos falando também do cenário econômico, eu quero dizer para você, e você já deve estar acompanhando aqui, que a inflação está muito, mas muito em alta na Europa, em praticamente toda a Europa e nos Estados Unidos. Quando eu estou falando de inflação em alta lá, nós estamos falando de indicadores médios de 5% de inflação. Algo que não acontecia nesses países há 30, 40 anos. Então veja a preocupação que está sendo gerada. Não há um indicador tão negativo nesses países nos últimos 40 anos. Só que atrelado a isso, a economia dos Estados Unidos está bem aquecida. Ou seja, as pessoas estão com um alto nível de emprego e o PIB ainda está rodando bem. E aí, qual é a principal indicativo para isso? É as taxas de juros que já vão subir e eu vou falar para você. A proximidade, então, da redução dos estímulos dos Estados Unidos, que não é só os juros, não. Mas, por outro lado, o grande país asiático vai na contramão da economia. E ao invés de indicar aumento das taxas de juros, tem indicado redução para tentar reaquecer a economia do seu país e fazer com que ela realmente volte a girar. Então, veja, esse é o quebra-cabeça político internacional. Todos os países aí com a inflação alta e indicando a possibilidade de subir juros. Se você já está gostando, dê aquele super like e olha, não deixe de assistir o vídeo mais assistido do nosso canal na última semana. Tá aqui, ó, as taxas do pré-fixados a 14%. O IPCA, 7% mais a inflação. E ainda tem LCI e LCA. Assista lá, que é o mercado secundário trazendo oportunidades nesse momento de tensão. Bom, ainda falando com relação ao cenário internacional, essas três informações aí são importantíssimas nesse ano. Aliás, nessa semana, nós vamos ter a decisão de juros aí em alguns países.
Primeiro, na Austrália, na terça-feira, dia 1º de fevereiro, nós vamos ter a decisão se os juros vão subir ou não na Austrália. É bom ficar de olho, porque quando ele começa a subir nos países desenvolvidos, parece que é em cascata, vai um atrás do outro. Na Inglaterra, já está sendo dada quase como certa um aumento de 0,25% na reunião da próxima quinta-feira, dia 3 de fevereiro. E com um detalhe, atenção, nós temos perspectivas de 2 a 4 aumentos em 2022. O BOFA, Bank of America, tem projetado 2, só que a Capital Economics, que é uma consultoria econômica, 4. Então veja que o aperto monetário não vai ser só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro para conter a inflação. Além disso, nós temos o Banco Central Europeu na quinta-feira, também no dia 3/12. A expectativa é que nesse momento não haja alteração, mas você já está vendo aí os países dando indicação do que podem realizar com relação à política monetária. Continuando ainda nesse cenário, é bom que você entenda, o cenário macroeconômico internacional é que vai tomar conta realmente de como vai ser a economia aqui no Brasil. Por isso eu estou dando tanta ênfase a esse tipo de informação e de notícia nas últimas semanas. Porque por mais que nós tenhamos aqui um ambiente diferenciado com relação à eleição, nós seremos tragados, literalmente tragados, pelo que acontecer na economia mundial. E você tem que estar preparado para esse momento. Aliás, por falar em momento, se você quer entender exatamente como é que funciona o Tesouro Direto, os preços, as taxas, como que cada título funciona, enfim, impostos, taxas, está aqui, ó, Mapa do Tesouro, a playlist mais assistida aqui do nosso canal, que é um curso do Tesouro Direto para você. Falando dos Estados Unidos, nós estamos verificando então essa clara possibilidade de redução dos estímulos. E por que nós vamos passar por isso? Veja o que aconteceu. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, o Fed, por meio do seu presidente Jerome Powell, dizia que a inflação era temporária e estava localizada em determinados setores. Não era algo completo. E falou isso durante boa parte de 2021. Só que tem um detalhe político que talvez você não saiba. A partir do momento que o presidente americano reconduziu o presidente do Fed para a presidência, então, o que aconteceu? Automaticamente o discurso mudou. Parece que não é só no Brasil que isso acontece. E aí, primeiro ele disse então que a inflação não é mais temporária. Ela é realmente definitiva e está disseminada. Veja como o discurso mudou. E aí o que aconteceu? Também há 6 meses o mercado previa aumento da taxa de juros nos Estados Unidos apenas em 2023. Veja, só em 2023. Mais ou menos 3 meses atrás já começaram a projetar 3 a 4 aumentos de 0,25. É isso que o mercado está projetando. Só que na semana passada, 2 bancos, o BNB Paribas e o Bank of America, começaram a projetar aumentos maiores. Um projetando 6 e o outro 7. Para que você entenda, 7 aumentos seria aumento em todas as reuniões do Fed no ano de 2022. E o que eu acho disso? Eu acho que eles estão certos. E o pior, um desses bancos já está dizendo que podemos ter aumento que não é de 0,25 não, é de 0,5%. Continua achando, vai acontecer isso. É o gato que vai cair do telhado já já. Essa taxa de juros baixinha já já vai para o espaço e nós vamos ver realmente momentos econômicos de turbulência completa. Só que o mercado não está tão somente de olho em relação a aumento da taxa de juros. O mercado quer saber realmente quando que vai ser enxugada a liquidez, ou seja, aqueles títulos que o governo vem comprando, o governo americano, e que continua comprando. O mercado quer saber quando é que param as compras e quando é que ele começa a vender ou deixar a vencer esses títulos. Isso é muito importante. Quanto a isso, o Fed disse que em 1 ou 2 reuniões isso deve acontecer. Só que tem um detalhe, há 6 meses atrás não havia qualquer previsão disso. E há 1 mês atrás o Fed disse que em 3 ou 4 reuniões. Agora já disse 1 ou 2. 1 ou 2 é em março ou em maio. Tá aí na tela para você, dia 16 de março ou 4 de maio. E ele disse ainda, a redução do balanço patrimonial será feita de forma mais rápida do que em épocas anteriores. Veja, eu acho que vai vir aumento forte de juros e esse enxugamento da liquidez vai vir em paralelo. Vai anotando aí porque é importante que você esteja preparado. Se você está gostando,
dá aí aquele super like, e se você quer se preparar para variação de taxas do Tesouro Direto em épocas de eleição, assista o vídeo aqui do alto. Lá eu falo da eleição de 2010, 14 e 18 e trago um comparativo para você entender essas oportunidades, que atreladas a esse momento internacional podem gerar taxas extremamente interessantes. Continuando então, veja o que vem acontecendo. Aqui é o gráfico do DXY. O DXY é a comparação do dólar em relação a outras moedas importantes, como por exemplo o Ien, como por exemplo o euro, enfim, outras moedas de relevância no cenário internacional. E o que você verifica aqui, ó, veja aqui aonde o mouse está passando. Você vê aqui no mês de maio, ou seja, no mês 5 de 2021, aconteceu o fundo, ou seja, o dólar estava no seu menor valor em relação a essas moedas. E aí o que vem acontecendo desde maio? Você pode traçar uma linha aqui e você vai verificar que só vem aumentando. Sendo que agora, em janeiro, veja, é o maior valor dos últimos 12 meses ou mais. Em outras palavras, o dólar está se fortalecendo. E por que o dólar está se fortalecendo? Porque a economia americana é a maior economia mundial. E quando há uma preocupação com uma crise potencial, começa-se a valorizar então o dólar. E aí ele começa então a ganhar cada vez mais valor em relação às demais moedas. Esse aqui é um cenário claramente que vem acontecendo nos últimos aqui 7 para 8 meses. Repara para você entender o que pode vir por aí. E paralelo a isso, nós temos aqui um outro indicador que traz aqui uma preocupação mundial. É quando então a alta dos juros americanos de 2 anos em relação a de 10 anos. O que nós podemos verificar aqui é quando nós tivermos o cruzamento, ou seja, 2 anos passar por 10, vai acontecer o que já está acontecendo nos nossos títulos pré-fixados. Ou seja, os títulos mais curtos pagando mais do que os títulos mais longos. Só que aí não vai ser uma aberração brasileira, pode ser uma aberração americana, e isso aí é um claro sinal de antecedência de uma potencial crise no futuro. Enfim, meus amigos, eu não estou sendo pessimista, estou trazendo para vocês informações para que vocês estejam aí preparados para esse momento de mudança na economia mundial, que vai acontecer, e é muito provavelmente nesse ano. E aí é importante que você tenha caixa para aproveitar essas oportunidades. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like e não deixe de assistir aqui, ó, a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço. Regravamos aqui e aqui no alto você vai ver as oportunidades do IPCA principal. Título longo trazendo ótima rentabilidade se levado até o vencimento. Assista que você vai entender melhor. Continuando aqui, eu quero trazer para você, para finalizar essa avaliação internacional do PMI da zona do euro. É o segundo mês de desaceleração. Esse é um indicador chamado antecedente, ou seja, ele começa a trazer informações para vocês antes do que outros indicadores mais conhecidos, como por exemplo o PIB. E ele vem indicando então uma queda, ou seja, o segundo mês de desaceleração na economia europeia. Eu venho dizendo para vocês, semana após semana, que as economias estão desacelerando e o combate à inflação vai exigir uma desaceleração ainda maior, porque vão aumentar os juros e as empresas tendem a reduzir investimento, reduzir contratação, enfim. Vamos gravar um vídeo nessa semana detalhando um pouco melhor do que pode vir por aí. Falando agora do cenário político-econômico no Brasil. O que está acontecendo? Bom, você já sabe que é ano de eleição. E ano de eleição vai andar aquilo que é realmente importante e que haja harmonia entre executivo e legislativo. Ou seja, quando você conseguir conciliar interesses mútuos. Então, dificilmente nós teremos aí outras reformas aprovadas esse ano. Além disso, você sabe que em época eleitoral o risco de medidas ou de promessas populistas aumenta. Você deve ter visto na semana passada a proposta aí de PEC que foi discutida para baixar o preço dos combustíveis. Parece que ela foi retirada do radar, mas veja, ela foi cogitada e fez as taxas dos títulos subirem muito num único dia. Depois, abafaram dizendo que ela foi descartada. Só que uma vez aventada, você já começa a levantar preocupações. Assim como uma outra PEC que está sendo discutida para baixar a conta de luz. Além disso, você já sabe aqui no Brasil que o candidato líder das pesquisas está prometendo acabar com teto de gastos
E com as reformas, vai vendo aí a turbulência. Como se já não tivesse complicado o cenário internacional, o brasileiro também está prometendo aqui tumultuar ainda mais. E aí, muito bem, você junta com esse cenário econômico europeu e também americano, você vê que tá uma salada. Bom, falando mais detalhadamente para você aqui a respeito então do IPCA. Aliás, antes de falar do IPCA, você sabe comparar a taxa de um tesouro prefixado com a taxa do IPCA e saber qual é mais vantajoso? Se você está na dúvida em qual título comprar, assista esse vídeo aqui do alto. Voltando aqui, o IPCA 15, ou seja, a prévia da inflação oficial no Brasil, saiu na semana passada. E o que é importante você se ater é não somente o resultado, mas além do resultado, qual a relação dele com as expectativas. E essa prévia da inflação, o IPCA 15, registrou então 0,58% em janeiro. O que tem acontecido? A expectativa de mercado era 0,43, ou seja, ficou bem acima da expectativa de mercado. Então, em que pese o acumulado está com tendência de queda, nós verificamos claramente que a inflação não vai ceder tão facilmente. E a maior prova disso é o que nós estamos tendo agora no Boletim Focus, o levantamento que o Banco Central faz com as instituições financeiras e que ele traz a projeção. Então veja a projeção aqui nesse quadro do IPCA para 2022. Veja que essa projeção continua subindo. Eu sempre trago aqui para você as últimas 8 semanas e veja que é a terceira semana seguida de projeção de alta. Ela ficou estável aqui em 5,03 durante o final de dezembro e início de janeiro. Só que agora 5,38. E veja o salto da projeção da semana passada para essa. Então a projeção da inflação para 2022 saiu de 5,15 para 5,38. Muito provavelmente influenciada por essa prévia do IPCA 15. Vai anotando aí. E para 2023, o que o mercado tem projetado? Para 2023 voltou a aumentar também. Depois de 2 semanas em 3,40, agora ela também deu um salto e a projeção de inflação foi para 3,5. Relembrando para você, uma inflação de 5,38 já está fora da projeção do teto da meta do Banco Central para a inflação. Do teto, o Banco Central tem uma meta e tem uma variação para cima ou para baixo. Esse valor já está fora da meta. Então veja, esse ano já ficou muito fora da meta e novamente já há um indicativo de fora da meta. E aqui em 2023, novamente. Só que aqui nós estamos verificando um intervalo. A inflação está girando sempre entre 3,30 e 3,50. Vamos ver se a projeção da próxima semana vai voltar a sair então aqui desse intervalo que já está durando aí aproximadamente 2 meses. Mas estamos de olho. Expectativa de inflação subindo para 22 e subindo para 23. E aí você começa a entender por que então os títulos IPCAs não estão reduzindo as suas taxas. E aí você já sabe, quando as taxas sobem, o preço cai. Então se você comprou aproximadamente 30, 40, 60 ou um prazo maior, muito provavelmente, se você olhar lá o seu valor em reais, ele caiu e caiu bastante. Então grave essa relação, a taxa vai subindo e o preço vai reduzindo até as taxas estabilizarem. Só que se serve de consolo, a taxa que você contratou será paga se levado até o vencimento. Se você está gostando, dê aí aquele super like e não deixe de assistir aqui no alto esse novo vídeo que nós gravamos. Você vai gostar de saber em que os grandes investidores, bancos, fundos de pensão e de previdência estão investindo em termos de títulos do Tesouro. Vai lá porque tem algo bem interessante. Falando agora da taxa Selic. Se você não sabe, vamos ter reunião da taxa Selic agora na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro. E aqui não vai ter nenhuma novidade. O mercado já precificou que vai ser o aumento de 1,5, já anunciado para o Banco Central na última reunião que aconteceu lá em dezembro. Só que o mercado quer saber agora ir para frente, como vai ser? As maiores projeções, ou seja, a maior média está apostando aí em um aumento entre 1 a 1,5%. Veja, sendo 1%, a inflação lá de março vai para 11,75%. Se for 1,25, vai para 12%. Ou seja, nós já estamos chegando aí no teto em que o Boletim Focus vem indicando. O Boletim Focus indicou que em 2022... os juros no Brasil vão fechar em 11,75. Então veja aí a projeção já chegando bem perto com base na avaliação, não é para agora, quarta, mas para daqui 1 mês e meio.
Para 2023 foi mantida então a projeção de Selic de 8. Volto a dizer, eu duvido que essa Selic vai ficar em 8, porque você viu aqui nos nossos vídeos, quando a Selic começa a subir, num determinado momento ela para e fica ali estável durante 6 meses para ver se realmente trouxe os efeitos desejados. E somente depois vai cair. Ora, se a Selic vai ficar alta em 2022, eu não acredito nessa queda forte em 2023, mas aqui sou eu falando. As instituições financeiras continuam mantendo a projeção de uma Selic para 2022 entre 12 a 2,5, que eu acho que é mais sensato. Só que se vier uma crise, pode esperar. Crise internacional vai fazer esse valor subir ainda mais. Fica atento aí para você entender. Continuando, vamos falar do PIB. O PIB em 2021 provavelmente vai fechar em 4,5, mas o mercado quer saber para 2022. Veja que em 2022 não teve muita alteração em relação à projeção do mercado das últimas 3 semanas. No dia 17 de janeiro, a projeção do PIB é de 0,29, exatamente 0,29% de crescimento em 2022. Depois manteve 0,29 e agora subiu para 0,30. Eu diria que está praticamente estável. É um PIBinho, essa que é a grande verdade, se isso se confirmar em 2022. E para 2023 é ainda mais preocupante, porque a projeção do PIB só vem caindo. Veja que aqui, no início dessa tabela, no dia 13/12, a projeção era de 1,90 e agora ela só veio caindo, estabilizou 2 semanas e agora chegou a 1,55. Ou seja, nós corremos o risco de em 2022 entrarmos até em recessão e em 2023 termos um crescimento pífio. Esse é o cenário preocupante da economia brasileira. E aí eu trago para você aqui novamente um gráfico que eu já trouxe semana passada, que é o PMI industrial brasileiro. Assim como eu trouxe lá da Europa, trago aqui também o do Brasil. Lembrando, foi o pior desempenho desde o segundo trimestre de 2020. Você vê claramente a linha voltando aqui para uma base abaixo de 50. E você já sabe, o PMI abaixo de 50 já não é um bom sinal. E mais do que isso, veja a queda que vem tendo em relação aos trimestres anteriores. Então a situação não está boa lá na Europa, não está boa nos Estados Unidos e no Brasil também. Para finalizar, eu trago esse gráfico aqui do investidor estrangeiro direto no Brasil. Investimento estrangeiro direto, você veja que durante muitos meses não estava sendo negativo. Agora nós tivemos 3,9 bi negativos. Se você observar esse gráfico, veja como as barras vêm reduzindo o seu tamanho. Gradativamente elas vêm reduzindo. E agora parece que numa velocidade um pouco maior. Compara aqui, em relação aos dados próximos a janeiro de 22 com os dados históricos que tínhamos de 20. Você vê claramente que está caindo. Se voltarmos mais ainda para 2018, também você pode comparar graficamente e você vê essa queda. Enfim, meus amigos, o gato subiu do telhado e logo ele vai cair. É uma questão de tempo. Prepare-se para esse momento, porque quando vem crise, oportunidades aparecem. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho, porque as expectativas de mercado não são boas para o Brasil e nem para o mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.